Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje é uma quinta-feira daquelas, né? Porque depois que saiu o documento da Polícia Federal, a gente conseguiu ter certeza do que a gente já sabia, né? Que o tarifaço ele tem um caráter político e de conveniência, quase aquela simbiose que a gente aprende na biologia. Então a gente vai explicar isso tintim por tintim, a gente separou vários trechos desse documento, a gente vai trazer alguns áudios para analisar com vocês. Então chegou o grande dia. Eu vou até mandar um beijo para Letícia, para a roteirista do rolê, porque chegou o dia que nós esperávamos, Letícia. Hoje é o dia do Merdaco Investimentos. Por que Merdaco Investimentos? Porque essa família faz merda atrás de merda, né, gente? Então, a gente vai comentar cada uma delas, como é que foram essas trapalhadas, onde entra o Silas Malafaia, o que estava sendo falado em relação ao tarifaço, ao Donald Trump e ao tal queridinho da Faria Lima, como eles colocaram, Tarcísio de Freitas. Então hoje o programa está aí explosivo, mas a gente vai passar por alguns pontos antes de chegar lá, porque eu preciso contar para vocês o que tem na agenda. Então já vamos começar por essa agenda para não perder tempo e a gente chegar no nosso assunto principal. Hoje o comecinho da agenda está cheio de preliminares aí. Como vocês podem ver, todos os dados que saíram antes das 6 da manhã são dados preliminares do PMI composto, industrial e de serviços. Então, aqueles dados que ainda não são a medição final são quase uma prévia do indicador, que é o índice dos gerentes de compras, onde já saiu dados preliminares de índice na Alemanha, na zona do euro e no Reino Unido. Mas já vamos passar para o próximo quadro, porque esses dados ainda são prévios. Às 8h30 da manhã, quem fala, ou quem já falou, né, porque já passou, foi o presidente do Fed de Atlanta, o Rafael Bostic. Ele discursou em um encontro em Atlanta também, então ele participou de um evento do Fed. Não é um esquenta do Jackson Hole, mas o Jackson Hole já começa hoje, daqui a pouco a gente vai ver. 9h30 da manhã também teve os pedidos de auxílio-desemprego na semana de 16 de agosto, então aqueles dados preliminares também, semanais de dados de emprego, de taxa de desemprego, pedidos de auxílio-desemprego que antecedem o payroll. Então eles acabam trazendo essa perspectiva antes do relatório final. A gente tem também PMI composto industrial e de serviços nos Estados Unidos, 9h30 da manhã, mas não para por aí, porque a gente tem mais um tiquinho de agenda, porque agora às 11 horas da manhã na zona do euro, agorinha, saiu o índice de confiança do consumidor também preliminar. Hoje não tem um dado final praticamente, né? É tudo dado prévio, porque agosto ainda não terminou, mas já está terminando, graças a Deus. Índice de confiança do consumidor de agosto, também 11 horas da manhã, moradias usadas lá nos Estados Unidos, e o Walmart divulgou o seu balanço antes da abertura. E aí hoje, durante o dia, começa o simpósio de Jackson Hole. É um simpósio do Banco Central dos Estados Unidos que deve ficar na centralidade agora, até por todas as picuinhas e tretas que estão rolando entre o Donald Trump, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, e alguns diretores também do Banco Central que estão sofrendo pressões, mas falaram que não vão sair não, que é o caso da Lisa Cook, por exemplo. A Adriana Kugler, que era uma dirigente também do Banco Central dos Estados Unidos, saiu. A saída dela foi comemorada pelo Donald Trump e agora a pressão começa a cair em cima da Lisa Cook, além do Jerome Powell. Ela falou que não vai sair, que não vai entregar o cargo, mas a gente tem aí essa pressão. Então, esse simpósio do Fed, esse simpósio do Banco Central vai acontecer no meio de caos e treta, mas vai acontecer e deve ficar bem na centralidade, porque está todo mundo esperando as perspectivas do Banco Central, até para ver para onde vão os juros. Então, semana importante lá nos Estados Unidos, pensando nessa política monetária. Agora vamos falar um pouquinho do fechamento de ontem, porque a gente teve recuperação na nossa bolsa. A bolsa teve uma leve alta, não foi uma alta expressiva, não foi uma alta que recuperou a perda do dia anterior. Para quem não acompanhou, não lembra, a perda do dia anterior tinha sido de 2%,
puxada pelos grandes bancos. O setor financeiro derreteu na Bolsa na terça-feira, muito por conta aí das falas do Flávio Dino em relação a cumprimento de leis estrangeiras aqui no país. Ele estava falando de mineradoras, mas o mercado financeiro extrapolou e já começou a pensar, se precisa passar pelo processo legal aqui no Brasil, como é que a gente faz com as sanções da Lei Magnitsky, que vem de fora e acabam tendo impacto aqui no nosso território nacional. O que o Dino falou foi o óbvio. Para uma lei ter um impacto aqui no nosso território, ela tem que passar pelo processo brasileiro e ser homologada no STJ, ter toda a finalização no STJ. Mas não parecia tão óbvio assim para quem ouviu e começou a gerar dúvida, risco em relação à Lei Magnitsky. Ela deve ser cumprida ou não deve? Vou desobedecer às sanções dos Estados Unidos e arcar com as consequências de lá? Ou vou desobedecer à lei aqui do Brasil e arcar com as consequências aqui? Aí os bancos foram colocados nessa sinuca, esse risco começou a eclodir e os bancos caíram bastante e puxaram o Ibovespa junto com ele. Ontem os bancos tiveram alguma recuperação, alguns conseguiram recuperar um pouco mais, outros ficaram perto do 0 a 0, mais ali na estabilidade, mas a gente teve, de forma geral, as ações indo para o positivo e fechando em 0,17. O dólar também acalmou um pouquinho, foi para 5,48, isso porque foi um dia bom para as moedas emergentes, teve queda dos títulos do Tesouro lá nos Estados Unidos, isso aumentou um pouco do apetite pelo risco por outros países, então mercados emergentes também aqui no caso. O petróleo deu uma forcinha, inclusive a Petrobras subiu ontem, então moedas de países emergentes, num geral, tiveram melhor desempenho. Só que o real, que tinha caído bastante, tinha se desvalorizado, na verdade, bastante no dia anterior por conta de todo esse enrosco envolvendo os bancos, cumprimento de lei e riscos que poderiam vir disso, o dólar acabou se valorizando mais frente ao real do que outras moedas. Ontem, como o movimento foi contrário, o dólar acabou desvalorizando em relação ao real, o real acabou tendo uma recuperação um pouco mais rápida aqui e caiu o dólar 0,51%. S&P caiu, a Nasdaq também caiu e o Dow Jones ficou andando de lado. Isso porque a gente ainda tem muita incerteza pairando lá nos Estados Unidos. Então, o Dow Jones, que deu um breve respiro, ainda ficou ali na linha do 0 a 0. Então, um dia sem muitos condutores também, mais de recuperação e o mercado digerindo tudo o que tinha acontecido no dia anterior. Porque a gente sabe que o mercado tem um coração mais ansioso, reage às vezes de forma mais exagerada e isso favorece a especulação. Então, ontem um dia de volta para a terra, pé no chão e mais normalidade. Agora a gente vai falar do nosso assunto do dia, porque é justamente o que vocês estão pensando, a barganha que foi feita em relação à nossa soberania com Donald Trump, pressão por anistia, tarifa envolvendo tudo isso. Então a gente vai explicar tudo isso para vocês a partir de agora. E a gente separou alguns painéis com algumas falas que vão dar um apoio aqui para a gente ver que realmente o que a gente estava falando até agora estava em pauta. E aqui eu quero chamar a atenção para um ponto, que é essa relação quase simbiótica dos Estados Unidos com a família Bolsonaro, porque é como se você tivesse ali um ajudando o outro. Lembra daquela história do jacaré e do passarinho, que um ficava em cima ali bicando, então um acabava ajudando o outro, só que os dois de tamanhos diferentes? Então é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Porque para Donald Trump, para os Estados Unidos, é muito conveniente que se tenha uma figura brasileira ou figuras brasileiras advogando contra o próprio país para reforçar um posicionamento dele que vai favorecer não só o país dele, mas também apoiadores de sua campanha. Então aqui a gente começa a ver que realmente a relação, ela pode ter uma desigualdade, mas ela tem ali uma relação quase mútua, né? Então você tem
o Donald Trump, por um lado, usando a família Bolsonaro e tendo uma figura brasileira ali lambendo suas botas, né? Então, isso acaba tendo um peso também, porque é um brasileiro ali advogando contra o próprio país e reforçando um posicionamento dos Estados Unidos, coisa que não se vê em muitos países nem em muitas ocasiões, então ele aproveitou isso e, ao mesmo tempo, ele usa. E eu sempre falo aqui que Donald Trump usa as pessoas. Quando eu fiz toda aquela analogia com a Sydney Sweeney, era justamente disso que eu estava falando. O Donald Trump usa as pessoas pela sua conveniência. Então aqui é muito conveniente ele também usar a história do Bolsonaro para dar uma outra carinha para o que ele quer fazer. Então ele pinta a história, né? Pinta todo um cenário como se fosse uma perseguição política no Brasil, uma caça às bruxas, uma figura ali sendo perseguida, que está tendo uma ditadura do judiciário aqui, uma ditadura da toga, tudo isso está acontecendo aqui no Brasil, porque é muito conveniente pintar esse cenário, deixar ele ali à frente e atrás tudo que tem de interesse mesmo. Aí ele tem uma figura que vai ajudar isso, vai ajudar ele a cumprir esse papel, que é o próprio Eduardo Bolsonaro e a família Bolsonaro de forma geral, e eles também tentando salvar sua própria pele, independente do que vai acontecer aqui com o Brasil. Então vamos negociar a anistia e as tarifas, tentar colocar essa pressão aqui no Brasil, vamos tentar usar e tudo isso, Brasil de moeda de troca, para salvar a nossa pele, ainda que isso acabe com a vida de um monte de brasileiros, não no sentido literal da coisa, mas pensando que podem fechar empresas, que empresas podem ficar em situações ruins, que podem demitir pessoas, pessoas vão perder sua renda, o país pode desacelerar um pouco. Nada disso importa para eles. O que importa é justamente salvar a própria família, a própria pele, independente do custo que isso tenha para o país. E aí a gente vê que de patriota mesmo não tem nada. Tem que Deus, pátria, família, Deus ali só para fazer um sentido figurado da coisa, a pátria de quem e a família também, nossa família aqui no caso. Então, a gente pegou alguns trechos desse documento da PF, algumas mensagens trocadas entre Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro e Silas Malafaia, justamente para mostrar que realmente tinha esse plano de tentar pressionar o Brasil a negociar a anistia em troca do alívio das tarifas de 50% do Donald Trump. E isso fica muito evidente, essa moeda de troca, essa barganha fica muito evidente no documento. Então, para quem ainda não acreditava, se não conseguir acreditar agora, não sei mais o que precisa ver. Então, a gente separou aqui algumas mensagens do Eduardo Bolsonaro, vamos começar aqui por essa. Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o post do Trump. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF e resgatar a democracia. Aqui, a gente tem que entender que é Eduardo Bolsonaro falando, ou enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna. Então aqui a gente vê, inclusive, não só essa tentativa de se passar uma anistia light, os Estados Unidos já vão soltar a nossa mão, mas também jogando aí as pessoas que participaram de todos os atos na fogueira também. Então, não tem problema, tem que salvar aqui o que interessa pra gente. O que vai vir de troca disso não importa, mas também não pode passar ali uma coisa meia boca, uma anistia light, porque isso já faria o apoio dos Estados Unidos perder força para eles. Eles vão ser descartados como todo o resto também. Porque Donald Trump, assim como a família Bolsonaro, eles têm uma coisa muito parecida, Eles usam as pessoas e depois descartam. Então, eles sabem que se passar ali uma coisinha, eles vão ser descartados e Donald Trump não vai mais precisar deles, porque também não vai ter mais essa justificativa. Afinal, para ele, o que importa são outras coisas, como, por exemplo, proteger seus apoiadores de campanha Big Techs, como, por exemplo, também tentar desestabilizar o Brasil, que acaba sendo um pilar forte da América Latina, para desestabilizar os países que estão ao redor, tentar também desestabilizar os BRICS, então, manter essa hegemonia do dólar,
que também é muito importante, o dólar acaba sendo uma arma invisível em toda essa história, e essa arma está na mão do Donald Trump, que muda de ideia muito facilmente, então acaba sendo uma bomba relógio. A gente tem uma série de outros fatores que são importantes para o Donald Trump. A família Bolsonaro acaba sendo um fantoche ali, um marionete no meio do caminho. Se usar e depois não precisar mais, ele vai descartar. E o Eduardo Bolsonaro, no final das contas, sabe disso. Então, muitas dessas mensagens mostram essa preocupação, e já vamos passar aqui para a próxima, que também todas elas têm a ver com o tarifaço em alguma medida, tá? Então, já vamos passar aqui para a próxima fala, que a gente separou para vocês, que é a continuidade, basicamente, dessa fala aqui. Então, vamos colocar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar. O cara mais poderoso do mundo está a seu favor. Aqui é Eduardo Bolsonaro falando com Jair Bolsonaro, tá, gente? O cara mais poderoso do mundo está a seu favor. Fizemos nossa parte. A opinião pública vai entender e você tem tempo para reverter se for o caso. Se não, você não vai ter tempo de reverter se o cara daqui virar as costas para você. Aqui também está falando do Donald Trump. Aqui é tudo muito melindroso, qualquer coisinha afeta. Na situação de hoje, você nem precisa se preocupar com cadeia, você não será preso. Mas tenho receio que por aqui as coisas mudem. Mesmo dentro da Casa Branca, já tem gente falando para o 01, ok, Brasil, vamos para a próxima. O Brasil já foi, vamos para a próxima. E aqui a gente vê justamente, né, esse medo, esse receio desse descarte do Brasil, depois que já foi, né? E ele afirmando que o Jair Bolsonaro não seria preso, né? Como ele tem essa certeza? Justamente porque ele acreditava que as pressões vindas dos Estados Unidos, como, por exemplo, a sanção de Alexandre de Moraes e até, né, colocar outros ministros nessa mesma situação da Lei Magnitsky, né, ou ameaçar outros ministros, fizemos com Alexandre de Moraes, podemos sancionar os outros também, iriam ser pressão suficiente para tentar brecar o processo do Jair Bolsonaro e dos golpistas. E aqui a gente vê como essa moeda de troca está sendo feita, né? Como essa troca também está sendo feita e usando as tarifas também de justificativa. A gente sempre falou que não existe justificativa econômica de um país que tem déficit comercial com o outro, então o Brasil não tem superávit. O Brasil não exporta mais para os Estados Unidos do que importa dos Estados Unidos. O Brasil importa mais dos Estados Unidos do que exporta para os Estados Unidos. A gente não tem uma vantagem na balança comercial com eles. Então, nada justifica uma tarifa de 50%, a não ser todos esses pontos que eu já expliquei aqui, que são mais geopolíticos e de hegemonia de moeda, hegemonia também de poder e poder geopolítico, e aí você consegue uma desculpa perfeita, né, para esconder tudo isso, para mascarar que é uma família que está pedindo socorro aqui porque fez cagada e agora está pedindo socorro lá para os Estados Unidos para tentar anistiar com base nessas pressões feitas aqui no Brasil. Então isso vai começando a ficar cada vez mais escancarado para quem ainda não acreditava. Agora ele quer pousar, aqui já começa a entrar num fator Tarcísio de Freitas, tá? Então a gente já está falando também dessa briga interna aí com Tarcísio de Freitas. E uma coisa que aparece no documento e que eu queria trazer para vocês, não sei se é nesse ou na próxima fala, é que Tarcísio de Freitas acaba sendo um queridinho da Faria Lima. E isso já está sendo aventado e pintado há algum tempo. Há bastante tempo a gente tem chamado a atenção para isso, que tem uma mudança, né, de lado, nem de lado, mas de pessoa, uma mudança de figura que a Faria Lima deve apoiar, o mercado financeiro deve apoiar e até algumas empresas devem apoiar, que é o Tarcísio de Freitas, até porque Tarcísio de Freitas deu presentão com a privatização da Sabesp. Então ele já começa a ser visto como um sucessor um pouco mais forte do Bolsonaro pela Faria Lima, pelo mercado financeiro, que começa também a apostar as fichas e não à toa, toda vez que sai uma pesquisa que mostra uma vantagem do atual presidente Lula em relação ao Tarcísio de Freitas, o mercado reage mal e fala que não vai ter mudança de poder, que não vai ter uma pessoa com mais compromisso, né? Caso o Lula ganhe, aqui na visão do mercado, só para todo mundo ficar na mesma página, se o Lula ganhar, não vai ter uma mudança de poder com responsabilidade fiscal e que vai entregar o que eles querem lá no final das contas. Então,
você vê, né, que já começa a pesar uma balança, um lado da balança importante para o Tarcísio. E a família Bolsonaro já está percebendo isso também. E coloca em risco não só todo esse processo de negociação da anistia, como também, né, a sucessão ali de alguém da família no poder. Então vamos lá. Agora ele quer posar de salvador da pátria. Se o sistema enxergar no Tarcísio uma possibilidade de solução, eles não vão fazer o que estão pressionados a fazer. E pode ter certeza, uma solução Tarcísio passa longe de resolver o problema. Vai apenas resolver a vida do pessoal da Faria Lima. Então aqui ele tá falando justamente o que eu estava explicando aqui agora para vocês, né? Que uma sucessão ali pelo Tarcísio de Freitas colocaria muita coisa para a família Bolsonaro em risco, mas agradaria, né? Só ia resolver no fim da linha, a vida das pessoas da Faria Lima. Vamos seguir aqui, né? Porque aí é a resposta do Jair Bolsonaro. Aqui tivemos que driblar uma ideia plantada pelos aliados dele de que Tarcísio igual a Bolsonaro. Uma clara mensagem de que os Estados Unidos não precisariam entrar nessa briga com o TF, que é Tarcísio de Freitas, ou você e o Trump teriam um aliado na presidência do Brasil em 2027. Então aqui, nessa uma mensagem, né, justamente que eles querem destruir essa imagem de que Bolsonaro é igual a Tarcísio, porque isso também atrapalharia os planos. Se você fala que um é igual ao outro, né, a sucessão poderia ser dada pelo Tarcísio em relação ao Bolsonaro. E isso atrapalharia os planos que eu estou explicando, né, até agora, justamente, de pressão, de colocar ali, né, uma pressão para que se anistie a família, para que se anistie golpistas, e justamente isso atrapalharia, porque não é a intenção, segundo o que está sendo falado aqui, do Tarcísio. E isso fica, acho que mais evidente até numa outra mensagem, mas a gente separou um VTzinho, né, até para conseguir amarrar isso, que agora é do Bolsonaro falando com o Malafaia e depois algumas falas do Malafaia também em relação a essa troca, essa barganha da anistia e tarifaço. Vamos rodar aí, pessoal de casa. Malafaia, o que eu mais tenho feito, Malafaia, é conversar com pessoas mais acertadas, vamos assim dizer, no tocante que se não começar votando a anistia, não tem negociação sobre tarifa. Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos, ir para a embaixada, para não sei onde quer que ele vá, tentar sensibilizar, não vai conseguir, da minha parte. É por aí, pô. Agora, eu não posso também expor, como você quer que eu me exponha, que daí não resolve nada. Se eu der uma de machão agora, atenção, só se for assim, só se for assado, não resolve nada. Eu tenho meus contatos, não falo com ninguém e estou fazendo aquilo que eu entendo, você também tem razão, é a anistia. Resolveu a anistia, resolveu tudo. Não resolveu, já era. Ele não perde nenhuma, tenha certeza disso. Aqui, né, para quem tinha dúvida, qual é a moeda de troca para resolver o tarifaço? Né, é a anistia do lado da família Bolsonaro. Mas a gente sabe que isso também é muito frágil, porque se Donald Trump encontrar uma outra forma de justificar ali as tarifas e de até achar um outro fantochezinho, por exemplo, ele vai migrar muito rápido de um para outro e vai começar a se apoiar. E esse é o medo também em relação ao Tarcísio. Se tiver essa aproximação do Tarcísio com o governo Trump, se ele começar a acreditar que os dois são iguais, pode pôr tudo a perder em relação a toda essa pressão. Então aqui a gente vê mais uma vez, e agora com áudio, com falas, com a voz do Bolsonaro, que eu fiquei ouvindo esse áudio em looping e depois pensei, o que eu estou fazendo com a minha sanidade mental de ouvir esse homem mais um pouco? Mas a gente separou um outro trecho também, que é uma fala do Malafaia, e desculpa eu também fazer vocês ouvirem isso, falando desse assunto, e aí tem mais uma fala em painel, e a gente fecha o programa com a conclusão aqui. Agora, presidente, a boa. Dá parabéns ao Flávio, pô! Falou certo, cacete. Na CNN, na Globo News, eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é para você. Toda a arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, cacete. E nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso
nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso, dele um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Mas dá parabéns ao Flávio, tá? Foi certinho, é isso aí. Vou dar parabéns a ele também. Vambora. A faca e o queijo tá contigo. Deus tá contigo, compadre. Eles estão ferrados. Vão ter que sentar no colinho, tá? Essa que é a verdade. Um abraço. Bom, aqui, né, a leitura de Malafaia falando que a arrombada que o Trump deu no mundo é econômica, mas que no Brasil era por Jair Bolsonaro. Eu não diria que é pelo Jair Bolsonaro. Eu diria que Jair Bolsonaro é a desculpa conveniente que o Trump precisava para isso. Mas tem outros interesses em jogo. Então, é justamente esse ponto que eu sempre gosto de frisar. Ele é quase um ponto ali, um fantochezinho que ele pode usar sem mostrar as reais intenções. Então, eu não falaria que é só pelo Bolsonaro, não. Eu diria que é por um poder político, inclusive de interesses aqui no Brasil. Porque se tiver uma pessoa alinhada a ele que vai ser submissa, que vai lamber botas lá nos Estados Unidos, é muito mais fácil para ele conseguir o que ele quer aqui. É muito mais fácil para derrubar um pilar que destoa ali e não vai entregar tão fácil. Então, eu não diria que é pelo Jair Bolsonaro, mas pelo projeto de poder do Donald Trump. E o Bolsonaro virou essa figura conveniente, justamente até por sua família estar advogando contra o Brasil. E a gente separou uma última fala aí do Malafaia também, que é pressionar o STF, dizendo que se tiver uma anistia ampla e total, a tarifa vai ser suspensa. Então, olha a moeda de troca aqui, a nossa soberania, né, nosso judiciário se curvar aos Estados Unidos em troca de uma redução de tarifas, né? A tarifa vai ser suspensa total. Nem para os países que se abaixaram para o Donald Trump, as tarifas foram suspensas totalmente. Eu duvido que se a gente entregasse qualquer coisa para ele, ele iria suspender totalmente. Nem quem abaixou demais a cabeça, para não falar outra coisa, acabou tendo as tarifas suspensas. Então, não acredito que entregando... E isso não está em discussão, tem divisão de poderes. A gente é um país soberano, então não vem falar, porque também é uma troca muito desigual. Mas vamos seguir aqui, porque a Malafaia me tira do sério. Mas vamos lá. Usar o seguinte argumento: não queremos ver sanções contra os ministros e suas famílias. E aí, olha que interessante, né? Que eles se cagam, né? Aqui, porque cagão, né? Eles se cagam, mas eles se cagam. Porque ele está falando que os ministros têm medo de sofrer as sanções. Então, nesse sentido aí, você pode pressionar o STF para tentar negociar a anistia. A questão da tarifa é justiça e liberdade, não econômica. Traz isso para o discurso. Então, ele está dando aí quase uma aulinha, um toque, né, falando que tem que trazer para o discurso que não é econômico, mas para defender a liberdade. Mas, no final das contas, é defender a liberdade de quem? É defender a liberdade, Jair Bolsonaro aqui no caso, e nem é de quem atuou ali nos atos golpistas, porque esses eles já descartaram. Então, aqui a gente tem uma série de documentos, né, ou de falas, mensagens documentadas que mostram que realmente eles estão tentando se aproveitar disso e usar o Brasil, entregar o Brasil, acabar aí prejudicando o seu próprio país, a economia do país, o comércio internacional do seu país, não importa o que eles vão prejudicar para se salvar. Então, se vocês tinham alguma dúvida, alguém aqui que está no chat tinha alguma dúvida, espero que esteja convencido que esse processo está acontecendo. A gente precisa, né, tirar, né, a venda, porque eu vejo muita gente ainda defendendo toda essa família, defendendo né, esse favorecimento próprio em detrimento do seu país, e eu penso, o que você vai ganhar com isso? Né, pensa um pouquinho, tira um pouco ali o cabresto e pensa um pouco, mas vamos lá, porque eu tenho um recado para falar, né? Depois de tudo isso, depois de toda essa barganha com a nossa soberania, depois de toda essa barganha com o nosso país, quase entregar ali
para o Donald Trump questões estratégicas econômicas do nosso país, eu quero convidar vocês para entender como a gente salva a democracia. Não essa democracia que eles estão falando aí, porque de democracia eles não estão falando nada e não entendem nada, mas sim como a gente salva a democracia. E para comparecer a essa aula, para participar e ter acesso, uma aula que vai ser incrível, vai ter a participação do Daniel Ziblatt, que foi um escritor de best-seller sobre o assunto. Além disso, ele é professor de Harvard, é cientista político. Ele vai estar aqui com vocês para dar uma aula. E para assistir essa aula, vocês precisam entrar em iclmercado.com.br ou clicar aqui no QR Code. Então, vocês são mais que convidados nossos para participar, mas precisa pegar o ingresso e eu tenho certeza que vocês vão estar com a gente lá no dia 28 de agosto, quinta-feira, às 8 horas. E agora sim, entrego on time, porque 11h35 era meu limite para o Rolê ICL com o William De Luca, o Guga Noblar. Eles já estão lá para receber vocês e a gente fica por aqui. E hoje tem a Sara Zara também, então um trio muito, eu ia falar outra coisa, mas é um trio muito bom aí. Guga Noblar, William De Luca e Sara Zara já estão prontos para receber vocês e eu volto amanhã para trazer os principais assuntos que mexem com o nosso bolso, com a nossa bolsa e com o nosso dia. E se vocês estão perguntando se todo esse imbróglio mexeu com a bolsa, eu vou responder que não, porque o mercado já vê Bolsonaro como carta fora, agora eles estão mirando mesmo no Tarcísio. Só nisso o Eduardo tinha razão. Um beijão e até lá, pessoal. As democracias não morrem mais com tanques. Hoje, elas morrem com votos. Morrem com um vírus que é implementado dentro do regime democrático para destruir a própria democracia. Quem nos ensina isso é Daniel Ziblatt, professor de Harvard e autor do livro Como as Democracias Morrem. Quer a notícia do ano? A bomba! Ele vai dar uma aula online, gratuita, para todos nós da comunidade do ICL. E mesmo você que não é da comunidade ICL vai poder assistir também gratuitamente. Vai ser traduzida para o português para todo mundo poder entender. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E aí chama teus amigos, tuas amigas também para participar, porque assistir uma aula dessa defende a nossa democracia. Mais do que nunca a gente precisa disso. Um abraço e até dia 28 que eu vou estar lá com vocês. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7 da noite, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.